Bom dia! Bom dia aos amigos da TV IBS. Como vamos? Temos amigos espalhados pelo Brasil e até fora do Brasil, participando aqui do nosso 13º Congresso Rustem, agora visitando a nossa querida cidade de Anápolis, aqui em Goiânia, né? Em Goiás, né? Então, é uma alegria estar com vocês e receber os amigos. Sejam bem-vindos. Meus irmãos, a doutrina espírita representa a volta do cristianismo do Cristo, do cristianismo original, do cristianismo na sua simplicidade, dos tempos evangélicos, do cristianismo que é só amor. E nos ensinou o Cristo que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos resumia toda a lei e todos os profetas. Então, todas as vezes que pensarmos em cristianismo, a palavra-chave, a regra, a lei, o rumo é o do amor. E as histórias de amor são sempre inspiradoras. Muitas vezes você vai ver um filme, você ouve uma história, assiste uma novela, ou ouve às vezes um relato de um amigo em alguma circunstância, e aquela história é tão impregnada de amor, traz tamanhos exemplos de carinho, de dedicação, de sacrifício, muitas vezes, em favor do ser amado, que aquele amor de tão grande, ele contagia, ele inspira, ele faz com que você se torne, em alguma medida, melhor pelo fato de ter escutado aquela história, aquele exemplo, né? Mas o maior amor que se possa citar é Deus. Deus é amor, conforme o nosso Jorge citou ontem aqui, né? É a própria expressão do amor. E o amor de Deus se derrama sobre todos nós o tempo inteiro, num amor maternal, mais do que paternal, maternal. Paulo fala nos gemidos, né, de amor de Deus, da lei, para fazer com que nós possamos dar os pequenos passos, trôpegos da evolução. E nós não percebemos. Dentro da cegueira, do afastamento de Deus também, como o Jorge citou ontem, que foi voluntário nosso, nós perdemos a sensibilidade de ver a Deus, de ouvir a Deus, mas maior ainda é a nossa tragédia, nós perdemos a sensibilidade de sentir a Deus, de sentir a presença de Deus ao nosso redor. O nosso coração se petrificou, a nossa mente se embotou, e embora sejamos objeto do mais desvelado amor que se possa imaginar, do mais presente, carinhoso e gentil amor que se possa conceber, nós não somos capazes de sentir, de receber esse amor, de retribuir esse amor. Como a criança no berço, que recebe da mãe os mais desvelados cuidados e zelos e mimos, mas não tem a menor consciência do carinho, da atenção, da generosidade que recebe. Não tem vocabulário para expressar, para traduzir em nenhuma maneira o agradecimento pelo amor que recebe.
Então, nós, quando soubemos do tema aqui do nosso congresso, né, da reencarnação, nós escolhemos um caso extremado do amor de Deus, onde é possível verificar uma história completa de amor. Eu vou lhes contar hoje uma história de amor, um romance, um poema de amor de Deus por uma de suas criaturas. E uma criatura sob a qual se fez, vamos ver aqui se funciona. Passou? Obrigado. Ele que fala. Foi automático aqui, né? Uma criatura sob a qual se fez os piores juízos que se possa imaginar. Quando se pensa em toda a história de Judas e toda a imagem que ficou associada à sua figura, eu me lembro muito dessa passagem de Lucas, aí no seu capítulo 13, versículos 1 a 5, né? onde conta Lucas. Não, eu sei que estava tentando o pointer aqui. Por esse mesmo tempo vieram dizer a Jesus o que sucedera a uns galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o do sacrifício que eles faziam. Jesus, em resposta, disse: pensais acaso que esses galileus, por terem sido tratados assim, fossem os maiores pecadores da Galileia? Declaro-vos que não, e que se não fizerdes penitência, perecereis todos do mesmo modo. Acreditais igualmente que os 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, fossem mais devedores do que todos os habitantes de Jerusalém? Declaro-vos que não, e que se não fizerdes penitência, perecereis todos do mesmo modo. Quantos juízos, quantas avariações, quantos equívocos nós cometemos o tempo inteiro, julgando, qualificando, quantificando os erros uns dos outros. E, no entanto, nos disse o Cristo: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A crítica não é também uma pedra? Quem, então, em sã consciência, colocando realmente a mão na consciência, ou se olhando no espelho da própria alma, pode dizer que nunca errou? Pode levantar a voz e ter alguma autoridade para apontar os erros dos seus irmãos? Por que os erros deles serão sempre mais relevantes e mais valiosos do que os seus? Não se percebe que é fruto apenas do orgulho, essa sensação eterna e sempre presente, que os seus erros são menores, mais suaves e mais leves do que os do seu irmão? 2000 anos depois, nós todos que enchemos a boca para nos chamar de cristãos, cometemos e repetimos o mesmo erro, tacando pedra uns nos outros o tempo inteiro. Nenhuma, nem duas, mas muitas. Vivemos de tacar pedras e vivemos feridos pelas pedradas que recebemos também. Somos francos atiradores da crítica e eternos pecadores, insensatos e inscientes das próprias dificuldades. Então foi esse modo de vida, eu acho que eu vou passar para o lado de cá, que nos fez avaliar o caso de Judas da forma mais terrível, mais cruel, mais dura que se possa imaginar. Como se fosse realmente a personificação de Lúcifer, o culpado dos culpados, o maldito eterno, condenado à ausência completa do perdão de Deus. E aqui não dá muito para ver, mas essa cena, olha, de um pintor russo chamado Nikolai G.
Ele teve uma sensibilidade sensacional de que só a arte é capaz, né? Ele coloca Judas sozinho, olhando os soldados romanos levando Cristo. E esse instante em que ele fica sozinho é exatamente aquele instante que todos nós conhecemos, em que você cometeu um erro e começa a se dar conta dele. E você adoraria poder voltar o tempo para trás. Como eu gostaria! Como eu gostaria que essa cena não tivesse acontecido, se eu pudesse voltar no tempo e não ter cometido o erro de que agora me dou conta. Como eu daria, como a Rainha Vitória, toda a minha vida para não ter cometido esse erro. Mas o tempo não volta atrás. E assim como o grupo se vai, o errado se sente sozinho, com a própria consciência, o título do quadro é Consciência, e começa a sofrer todo tipo de crítica da multidão pelo erro cometido. Pode ter sido em grupo, pode ter sido coletivamente, pode ter sido individualmente. A multidão... Está funcionando? Qual é o botão? O primeiro botão você passa para frente, o segundo para trás. Tá, esse aí. Não vou aprender até aí, né? Tá bom. Perfeito. Como você... como a multidão sempre vai apontar o erro, sempre vai tacar pedra. O problema é quando você se depara também tacando pedra e não tendo consciência disso. Você se torna juiz sem perceber. E se sente confortável no papel de juiz, porque o criticado é o outro. Viu? Isso que eu chamo de instant karma. O juízo de Deus, porém, não é o juízo do homem. E nos ensinam os Espíritos dizendo: onde não vede senão fraude ou impureza, pode o Senhor ter colocado um germe de virtude que a cultura fará frutificar. Olhando uns para os outros, nós só vemos o espinho. E reclamamos uns dos outros, dos espinhos que nos ferem o tempo inteiro. Mas Deus vê além e consegue ver em cada caule a flor que um dia irá de surgir. Deus nos vê por completo, nos vê inteiros, nos vê prontos, pelo fato de ser eterno, o seu pensamento, a sua presença está sempre além do tempo, e então não vê a obra em curso, vê a obra pronta. Imagine se cada um de nós, por um instante que seja, pudesse se ver no futuro. Pudesse se ver brilhando, santificado, glorificado, abençoado, com o produto da sua evolução resolvida. Orgulhoso de si pelo fato de ter conseguido superar suas dificuldades e vencer suas limitações e florir e brilhar, como disse Jesus que deveríamos nós brilhar, que brilhe a vossa luz. Seria um motivo, né, de emulação, de um incentivo. Mas, disse o Cristo é a própria personificação do nosso futuro, né? Um dia fareis as obras que eu faço, muito maiores ainda fareis. A nos dar exatamente a ideia da nossa trajetória, da nossa direção, da nossa potencialidade. Quando o pobre Judas, né, no seu desespero, no seu amargor daquele momento seguinte em que percebe a gravidade do seu erro, imagine, quando ele poderia imaginar que um dia seria Joana d'Arc, 1400 anos depois? Acho que nem nas suas fantasias mais otimistas, nos seus sonhos mais, digamos assim, positivos, ele poderia um dia imaginar que brilharia tanto.
mas só realmente o amor de Deus para ter essa visão. Olha como Cristo se manifesta positivamente sobre os 12 apóstolos e não sobre 11, ainda com Judas encarnado, né? Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando o Filho do Homem, ao tempo da regeneração, estiver assentado no trono da sua glória, também estareis assentado em 12 tronos a julgar as 12 tribos de Israel. Ele não fez diferença entre os apóstolos. Ele já sabia que Judas se recuperaria, que ele tinha capacidade, tinha potencial, tinha energia, tinha vontade para corrigir-se dos seus erros. E que seria possível ele se juntar ao restante do grupo no tempo certo, fazer uma corrida de recuperação. Até mais rápida do que os outros pelo esforço, né, de vontade que seria necessário. Ele já sabia, porque via a rosa pronta, porque já sabia, conhecia Judas, não pelos seus erros do presente, mas pelo seu potencial futuro, pelas suas qualidades mais profundas, pelos seus valores mais intrínsecos. Então nós vamos ver agora a história do amor de Deus em ação. Ninguém diz que foi fácil essa trajetória, ninguém diz que foi instantânea essa trajetória, mas ela é belíssima, ela é uma das melhores histórias de amor de que se tem notícia. Uma história de amor de Deus àquele que erra, àquele que tropeça, aquele que cai. E a pergunta, né, que nós precisamos fazer para nós todos: poxa, se ele fez isso por Judas, será que também fará por mim? Será que eu também terei essa chance de reparar meus erros, de corrigir os meus tropeços, de me levantar de novo? Que preciso fazer? Que direção preciso seguir para que isso aconteça? Vamos ver? A revelação de que Judas Joana d'Arc é Judas reencarnado, né, veio através do belíssimo volume Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, por Francisco Cândido Xavier, numa mensagem recebida em 19 de abril de 1935. Onde ele descreve um encontro muito interessante dele, Humberto de Campos, já no plano espiritual, com Judas, né? Ele estava visitando a cidade de Jerusalém e, num determinado momento, ele vê a figura de Judas sentado, observando a paisagem da cidade, e alguém lhe contou: olha, aquele é Judas. E ele, como jornalista, né, como curioso sempre jornalista é uma raça, né, difícil, né? E ele então fica animado em conversar com Judas. Então ele conta, ó: silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsêmani, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço de paixão que as épocas guardarão para sempre. Prossegue. Aí ele, né, chega devagarinho até Judas e começa então uma entrevista singular. Pela primeira vez tem-se a oportunidade de ter uma entrevista com Judas e trazer notícias para o nosso plano da sua realidade. É uma verdade, pergunta ele, tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? E diz ele: em parte, os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que acima dos meus atos predominaram na nefanda crucificação. Acima dos corações eu vi a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória.
com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Então aí tem diversos elementos para a gente começar a pensar, né? Primeiro, essa personificação de todo o problema na figura de Judas já é uma simplificação equivocada, né, por natureza. Digamos assim, o conluio que levou à crucificação do Cristo foi um fenômeno coletivo, necessariamente coletivo, com diversas partes envolvidas, no qual Judas foi um dos elementos relevantes, sim, mas não necessariamente o único, e talvez não necessariamente o principal, né? Então, aquela situação precisaria ser avaliada no seu contexto, na sua pluralidade, para um juízo justo, né? Para uma avaliação justa. Onde cada parte envolvida tinha o seu quinhão de responsabilidade, mas não a responsabilidade inteira e única. Segundo, e esse é um ponto principal, que se reflete na política, mas não exclusivamente na política, se reflete em muitos aspectos da nossa vida, e que traduz um pouco a psicologia da queda, a essência do fenômeno da queda, que é o homem tentar, com a sua vontade, superar, controlar a vida ao seu critério. Que acontece na política, mas pode acontecer em diversos aspectos. Quando você tenta, através da sua voluntariedade, modificar os fatos que cercam a sua vida, né? Rejeitando as circunstâncias em que ela te envolve, você está repetindo em alguma medida esse comportamento. Quando você acha, não, eu vou através da minha articulação política, eu vou através da minha vontade, da minha energia, da minha sagacidade mudar todo o contexto, todo o meu entorno, você está também no fenômeno da política manifestando a mesma psicologia. Mas o principal o equívoco, o ponto central dessa história é querer colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Seja para a sua vida individual, seja para a vida coletiva. Então veja o caso, Judas tinha ao seu lado o Cristo. Não tinha, que ele tinha como Messias, tanto é que tentou, né, fazer do Messias um rebelde terreno, humano, né? Mas tinha a pessoa mais certa que se possa imaginar, com a maior sabedoria que se possa imaginar. Mas mesmo assim, a vontade tinha que ser a dele, a partir dos seus critérios, do seu pensamento, da sua... Esse é um ponto principal, porque mais tarde se refletirá nos desdobramentos dessa história. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria um plano secundário, olha aí o egoísmo, a doutrina do eu, né? E eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Então, a Madre Teresa de Calcutá tinha uma imagem para falar do orgulho, muito bacana, de que eu sempre me sirvo. Ela dizia o seguinte, que o orgulho equivale à picada de uma cobra que incha. Então, só que eu faria se a Madre Teresa me permitir, né, um acréscimo para a sua imagem, que além de inchar, ela causa também, como é aquele negócio que você tem quando tem febre? Causa delírio, né? Então, por que causa delírio e incha? Porque o sujeito se sente maior do que é e acredita ser maior do que é. O orgulhoso não é orgulhoso por maldade, ele é orgulhoso por um fenômeno de delírio, né? É que nem aquele espelho de circo, que você chega magrinho e se vê grande, ou é grande e se vê magrinho, né? O orgulhoso é assim, ele é pequeno, ele é magrinho, esquálido, mas ele se olha lá no espelho fortão, poderoso e grande, maior e melhor do que os outros. É um delírio, uma febre de que ele foi picado pela mosca do orgulho e ele precisará se curar. Não é por maldade o seu comportamento, é por insciência da sua verdadeira condição.
E prossegue ele: não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de redimir os seus olhos. Quantas vezes você comete um erro e não sabe como fazer para corrigir? Não pensou que o seu erro chegasse na proporção que chegou, que as consequências, que os fatos se desdobrassem na direção que seguiram? O orgulho começa a se esvaziar, a se esvair. Nesse momento, você tenta segurar os fatos como antes tentava, como antes conseguia, e agora os fatos lhe correm pelos dedos. E as consequências se desdobram rapidamente na sua frente sem que você tenha controle algum. E você leva um susto, mas antes eu controlava tudo, antes tudo parecia tão sob controle. Por que agora tudo segue um rumo diferente da minha vontade? Não é essa uma sensação comum a nós todos? Aquele que estiver sem pecado, né? E pergunta Humberto de Campos: e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. E aí você pega lá a história de Joana d'Arc, exatamente século XV, de 1412 a 1431. Um detalhe curioso, que foi mera coincidência, é que ela desencarna exatamente em 30/5, e nós estamos aqui em 3 de junho, então muito próximo. Quando a gente escolheu o tema, não tinha me dado conta disso, mas é a nossa homenagem aqui a essa figura. Então, séculos e séculos de sofrimento. Olha a notícia que nos trazem os espíritos da condição atual de Judas. Judas é hoje um espírito regenerado no crisol do arrependimento, do remorso e da expiação, da reencarnação e do progresso. Tornou-se um dos auxiliares humildes, ativos e devotados do Cristo. Judas é hoje um espírito purificado, que se tornou um dos discípulos fiéis de Jesus, um de seus dedicados auxiliares na obra da regeneração humana. Então nós temos uma história com um final feliz. Nós temos aquele que foi apontado como o mais errado dos errados, o exemplo vivo do erro, do desvirtuamento, como um ser redimido, como um ser que resgatou através dos próprios sofrimentos, do próprio esforço, os seus erros do pretérito. Então, a nossa proposição é, deixa eu voltar aqui, o que nós podemos aprender com esse caso, o que nós podemos aprender com essa história, com esse romance de amor maravilhoso de Deus pelas suas criaturas. Eu fiz aqui um parênteses, eu queria convidá-los, quem quiser depois pode até comprar ali fora o livro, um dos textos mais belos da literatura portuguesa de todos os tempos, sob a figura de Joana d'Arc, se encontra no capítulo 4 das Noures, Os Grandes Inspirados, de Pietro Baldi. Pietro Baldi sempre escreveu maravilhosamente bem, além de toda a sapiência, de toda a profundidade e espiritualidade dos seus textos, a sua redação, o seu texto é maravilhoso, né? Acho que junto com Leon Denis, né, que também escrevia muito bem, é um dos textos mais emocionantes, mais espirituais de toda a literatura espírita. E ele era Pedro reencarnado, né? E nesse momento aqui no volume As Noures, parece que ele, sentindo essa remissão, esse estado atual do seu companheiro, né, de jornada, ele se derrama
em carinho, em amor, em amizade, e escreve de uma forma realmente ao céu na terra, escrevendo com um carinho maravilhoso, encantador, sobre a figura de Joana d'Arc e seu sacrifício. Diz ele, a certa altura: omiti para sobre ela falar agora particularmente, pois que se eleva como cimo solitário entre a multidão dos inspirados, quer pela potência da percepção, quer pela vastidão da missão e tragédia do martírio, a grande inspirada, a heroína da França, Joana d'Arc. E aí vai numa sequência maravilhosa. Jamais na história como neste caso, as forças do espírito desceram tão perto da terra e numa luta corpo a corpo tão resolutamente se impuseram os acontecimentos humanos. Jamais o contraste foi tão vivo, a intervenção tão evidente, nem os acontecimentos foram tão intensamente violentados pelos impulsos do imponderável. Os dois mundos se defrontaram e olharam face a face, desafiando-se, e o Espírito venceu. E conclui: nas lágrimas de Jeremias, no gesto solene de Ezequiel que profetiza, nesta voz concorde que desde Isaías até Malaquias fala de Cristo e que prossegue até a voz de Joana d'Arc, que cria uma mártir e salva a França, sinto algo de tão terrivelmente poderoso que não encontro outra postura de espírito além da oração. Então é com esse estado de oração, quando a festa no céu, quando uma ovelha perdida se salva. Né? Olha a parábola do filho pródigo, a imagem, o pai faz uma festa maravilhosa ao ponto de criar desconforto no filho que lá ficou. Né? Tamanha alegria, o pai vai esperar o filho na beira da estrada, o recebe de braços abertos, o acolhe, festeja a sua salvação, assim como o pastor festeja o recolhimento da ovelha perdida. Então, a nossa postura nesse momento, diante desse caso tão exemplar, deve ser a mesma, um estado de oração, de prece por ele e por nós todos, que ainda estamos muito atrás nessa condição. Mas então trazemos para a nossa reflexão esse caso, né? Que podemos aprender com o caso Judas? Que elementos psicológicos o precipitaram à queda? Como se explica sua traição, predestinação, livre-arbítrio? Que sofreu? Como se levantou? Que caminhos percorreu entre o Getsemane e Ruém? Como conseguiu um avanço tão rápido e tão esplendoroso em pouco mais de 1000 anos? Como funciona a lei de Deus nessa versão terrena do fenômeno de queda e salvação? Então, nós temos muito a aprender nesse caso e vamos aproveitá-lo. Então, a psicologia da queda. Judas era orgulhoso, invejoso e amante do luxo. Pesava, não tem quase nenhuma coincidência com nós todos, né? Eu fiquei contristado, coitado do Judas, né? Eu não conheço ninguém orgulhoso, ninguém invejoso e amante do luxo. Não é verdade? É difícil hoje em dia, felizmente passados 2000 anos, é difícil encontrar um caso desse, né? Então, só vale como estudo do passado. Esse estudo não tem nenhuma atualidade, né? Nenhuma relação com... Pesava-lhe a sua posição humilde e pobre. Ofuscava-o a auréola que cercava Jesus, a quem não podia perdoar por aquela forma atraísse a atenção de todos. A simplicidade de Jesus quase que o irritava, né? A candura de Jesus quase que o inconformava. Aquela singeleza, aquela simplicidade, aquela pobreza de espírito no sentido de simplicidade do coração. Como alguém tão grande podia se comportar de maneira tão simples? Como alguém tão sábio podia aceitar a companhia de pessoas tão humildes na estrutura social, né? Como o Messias tão esperado e que ele reconhecia ali ser o prometido, o aguardado por Israel, podia se comportar daquela forma. Havia uma incompatibilidade ali, um estranhamento, um desconforto no seu coração.
O orgulho, a inveja, o amor do luxo lhe trouxeram como consequência a cupidez, a hipocrisia e a inclinação ao roubo. Judas Iscariotes era um espírito elevado em inteligência, mas pedindo permissão para auxiliar a Jesus, se encarregara de uma missão acima das suas forças, tomara um peso superior ao que era possível suportar e faliu. Sabe o que a história? Deixa comigo. Também não acontece quase, né? Deixa comigo. Não, eu posso, eu faço, e faço melhor, e faço mais, eu posso, eu sou capaz, né? Uma supervalorização do próprio eu, do próprio ego. Não é, veja que tem um aspecto interessante, é um caso mais grave, não é apenas se sentir melhor do que o outro, é a sensação ou a certeza da autossuficiência. É a ilusão, aquela pessoa, eu conquistei tudo na minha vida por meus méritos. Tolo. Quem lhe deu as condições para alcançar seus méritos? Nem um dia de vida teria se não tivesse o leite da mãe para lhe assistir. Nem um instante de vida teria se não tivesse o ar para respirar. Quantas pessoas fizeram sua casa? Quantas pessoas costuraram suas roupas? Quantas pessoas pavimentaram o chão que você pisa? E insano, inconsciente, insciente, iludido, vem a proclamar os próprios méritos sem perceber a dependência, a vinculação, a rede imensa que lhe suportou para caminhar os seus próprios passos. Mas sabe valorizar os seus méritos, mas não sabe ser grato àqueles que lhe auxiliam e lhe ajudam o tempo inteiro. Louco, né? Completamente louco, insciente da própria realidade da vida. Questão 269 do Livro dos Espíritos. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima das suas forças e sucumbir. Aí vem aquela pergunta, mas Deus não avisa? Será que os mentores não avisam? Olha, você vai cair. Quantas vezes você já desobedeceu o pai e mãe? Também ninguém, né? Só acontece lá em Teresópolis, lá na minha terrinha, né? Lá em Teresópolis, os filhos às vezes obedecem pai e mãe, né? O pai, olha, vai acontecer, vai ser assim, vai ser assado. Aí você diz assim, não, que isso, eu posso, eu faço, eu aconteço. Aí acontece tudo que o pai e a mãe falaram. Aí você, mas como é que eles... Não é? A mãe, praga de mãe, né? Como é que ela sabia isso tudo? Como é que ela pode? Deve ser médium. Como é que ela pode? Mãe tem que ser médium, né? Como é que mãe sabe tudo o que acontece, gente? Fala, vai ser assim, assim, assado, e vai lá e acontece, né? Então, que lá no plano espiritual é assim também, ó. Em vão lhe disseram ser ainda muito fraco para suportar tão grande peso, e lhe mostraram que obumbradas suas, obscurecidas as suas resoluções e esperanças pela carne, os sentimentos de inveja e de cobiça despertariam e o arrastariam inevitavelmente a uma queda, que tanto mais perigosa ele seria, quanto mais obstinado ele perseverasse no seu propósito. A nada quis atender. Então não faltou aviso, não. Como acontece com a gente corriqueiramente. Olha, né? Cuidado, pensa bem, olha o que você vai fazer. Não, deixa comigo. Eu posso, eu faço, eu aconteço. E depois lembra da mãe, né? Jesus conhecia Judas, e aqui é um dos momentos mais difíceis da história, né? Jesus conhecia Judas e lhe aceitara o concurso. A lição terrível que o esperava faloria sair da final purificado de todos os vícios que ainda o dominavam. Foi tendo em vista esse futuro patente a seus olhos que o mestre consentiu naquele ato de Judas. Porque ficais certos, nada ocorre sem que ao acontecimento presida um princípio de eterna justiça, de inefável amor. Eu fico imaginando no plano espiritual, né?
A cena de Judas todo animado diante do Cristo, não, deixa, eu vou, né? E o Cristo olhando para ele, né? E reforçando os alertas, provavelmente, que já haviam sido feitos pelos mentores dele, mas finalmente concordando, tendo em vista aquela energia precisava ser canalizada. Quanto à traição de Judas, ensina a obra dos 4 evangelhos, essa não resultou de uma predestinação. Aceitá-la como tal, aceitando as interpretações que daquele fato resultaram, importaria em negar a justiça de Deus. Nos ensina a doutrina, né? A onisciência do Senhor lhe patenteia previamente todos os resultados. Ele sabe se o Espírito vai falir ou não. Mas o Espírito goza sempre do livre-arbítrio, quer depois de encarnar, quer antes. Conforme já tivemos ocasião de dizer, ao Espírito são sempre mostrados todos os êxitos, bons e maus, com que pode contar nas provas que solicita. Seus guias o previnem mesmo das consequências que elas terão. Fica-lhe a ele o decidir tentá-las ou não. Então a gente tem a orientação, né? Se, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode dar esse desdobramento, pode dar aquele outro, mas no final a decisão é sempre nossa e, né, tem que seguir o caminho. Diz o Livro dos Espíritos na sua questão 861, ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade do livre-arbítrio. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Essa liberdade inerente a cada decisão nossa tem a ver com o nosso próprio ato de criação. Olha só essa passagem. Deus criou o espírito independente, livre e responsável. O Jorge não lembrou ontem aqui que nós fomos criados à imagem e semelhança? Então, olha só, os atributos divinos necessariamente devem estar presentes na sua criação. Deus criou o espírito independente, livre e responsável. Onde há espírito de Deus, é liberdade. E responsável por seus atos, que são obra exclusivamente sua, ou efeito das mais influências que ele atrai pelos seus instintos, sentimentos, pendores, influências que lhe é dado tanto aceitar como repelir no uso do seu livre-arbítrio. Muito bem, mas olha só, na obra dos 4 evangelhos, nós temos algumas mensagens de Judas. E aí, olha só o início de uma delas. Oh, como é grande esse Deus, que permite que o filho culpado encontre, na sua própria indignidade, o ponto de apoio que o ajudará a subir para a perfeição. Essa lição é fantástica. Deus, na sua sabedoria, permite o exercício da liberdade, da voluntariedade e da própria expressão, inclusive dos erros, dos equívocos, de tudo que seja, para que a partir deles o espírito aprenda. Então, a mesma coisa, se a mãe e o pai dizem assim, não faz isso porque vai acontecer aquilo, você vai desacreditar, vai duvidar, vai ficar naquela incerteza. Mas se você vai lá e acontece, a experiência vale muito mais do que a recomendação. Fica marcado para sempre. Então, Deus, na sua sabedoria, permite esse exercício pleno de liberdade, de exercício da manifestação da própria vontade, para que, a partir da experiência resultante, o próprio espírito possa fazer o seu caminho de soerguimento e de recuperação, que sempre é assegurado. Então é uma técnica, né? A partir da exacerbação do próprio erro e da própria vontade, constrói-se o degrau da própria subida e da própria recuperação. Bendito o Senhor, né? De tamanha sabedoria, que a partir dos seus próprios passos, constrói os degraus da sua própria ascensão. Então, o que ele sofreu, como se levantou, como é que é esse processo de erro
queda e recuperação e salvação. Nós pegamos alguns elementos aqui para comentar sobre isso. Primeiro, a expressão evangélica da geena, do inferno, das penas eternas, a questão do julgamento de Deus e o que nós chamamos aqui, para resumir, digamos assim, o ciclo virtuoso da queda e salvação. As torturas morais que você sofre a partir do erro, o arrependimento, a expiação e a reparação. E nós vamos aprender isso a partir do caso Judas. Então, o que nos ensina a doutrina espírita sobre a questão da geena e do inferno? Né? As chamas do inferno são um símbolo. Hoje a própria igreja, né, já assume como um símbolo esses fogos, essas chamas, né, as labaredas do inferno. O inferno é uma simples alegoria. Trazemos em nós mesmos o nosso inferno. O fogo da geena é apenas uma expressão simbólica ou alegórica. O inferno, já o temos dito, é a consciência do culpado e o lugar, qualquer que ele esteja, onde expia suas faltas. Então, essa é uma informação importante, porque nós saímos daquela ideia, digamos, que atendeu à infância da humanidade, de um inferno exterior localizado, para um inferno celular, né? Móvel. Né? Saímos da telefonia fixa para a telefonia celular. Né? Onde quer que se ache o espírito perverso, o inferno estará com ele. Quer lição mais importante, mais dolorosa do que essa? Você carrega consigo as memórias daquilo que fez. Você traz consigo a sua própria autoavaliação, a sua própria reflexão. Essa é a experiência interior. Ela torna-se infernal quando você tropeça e quando você, né, se auto-recrimina. Mas nós temos em nós mesmos o inferno e o céu. E somos capazes de produzir os dois. Aliás, um ponto importante, a constatação de que fomos capazes de construir em nós mesmos o inferno é a maior certeza de que nós também poderemos construir em nós mesmos o céu. Somos capazes das duas coisas. Então, mas é importante, né, ultrapassar essa visão e perceber que é um fenômeno íntimo que nós carregamos conosco. E que ele é cíclico, quer dizer, relativizando-se essa imagem definitiva, assustadora, nós todos passamos por uma revisão, por uma análise, hoje seria, né, como se fosse uma psicanálise, uma análise dos nossos erros, dos nossos acertos, das nossas conquistas em cada trajetória, ao final de cada existência. É um balanço, não tem aquela história da experiência de quase morte, que a pessoa vê o filme passando rapidamente na sua mente? Então, no processo pós-morte, há sempre aquele momento de avaliação, de revisão, de análise, de ponderação daquilo que foi experimentado, daquilo que foi vivido. Isso é necessário, é saudável, é natural que seja assim. Pode até ser doloroso. Pode até ser doloroso em algum momento, mas é necessário e é saudável. E é construtor, porque é a partir dessa revisão que se fará o crescimento. Digamos assim, a não percepção dos próprios erros, que é o que a maioria de nós vive, é um estado de alienação. Por isso que você se sente a alienação do orgulhoso, né? Por isso que você se sente melhor do que o outro. A constatação dos próprios erros reduz ou elimina a alienação e te leva ao sentimento de identidade, de igualdade com o próximo, porque somos todos os coxos estropiados do Evangelho. O remédio não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Então, a cada vida você tem essa oportunidade.
E as penas impostas jamais o são por toda a eternidade. Para cada espírito culpado, o fogo da higiene eterna se extingue logo que a palha acabou de queimar-se, isto é, logo que o espírito se humilha e pede perdão, animado de um arrependimento sincero e profundo, bem como o desejo ardente de reparar suas faltas. Que a passagem mais bonita do Antigo Testamento do que o arrependimento de Davi? Há um gigante de espiritualidade, da poesia, um personagem antológico de toda a tradição espiritual, se percebeu em erro o seu amargor, a sua prece pedindo perdão a Deus. Então, para todos nós, há um momento que a lágrima se seca. Há um momento em que o remorso, o arrependimento já cumpriu sua função, que é preciso levantar e se soerguer e caminhar e corrigir e reparar, sofrer as consequências do seu erro, qualquer que seja, e reparar e corrigir e seguir em frente. Reconstruir, não é? Então, e Deus sempre dá a oportunidade. A duração do castigo é subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr um termo aos sofrimentos é o arrependimento, a sinceridade do arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, um melhoramento sério e efetivo, porque a Deus ninguém engana, uma volta sincera ao bem. Então, onde há arrependimento, há perdão. Como nós podemos imaginar um Deus que não fosse capaz de perdoar as suas criaturas, que não fosse uma mãe amorosa capaz de soerguer o caído, o coitado, o que tropeçou? Sendo a duração da pena subordinada ao arrependimento, o espírito culpado que não se arrependesse, nunca se melhorasse, sofreria sempre, e para ele, então, a pena seria eterna. Essa eternidade de penas deve ser entendida no sentido relativo e não no absoluto. Uma condição inerente à inferioridade do espírito é não ver o termo da sua situação. Então, quando a pessoa está ali no meio do problema, ela às vezes acredita que é eterno o problema, mas não, tem solução e depende muito mais dele do que de qualquer outro. Aí continua a mesma prece de Judas: ó, quanto é bom aquele que está sempre pronto a perdoar ao que sinceramente se arrepende, que pensa com suas mãos benfazejas as chagas dos nossos corações culpados, que nelas derrama o bálsamo da esperança e as cicatriza com o auxílio da expiação. Então, que gratidão enorme daquele que errou e que sente a mão de Deus presente, lhe dando a oportunidade da correção, do soerguimento, e depois, quando ele vê o resultado, quando ele vê que conseguiu, ele foi capaz do erro, mas foi capaz do acerto, foi capaz da expiação, foi capaz da reparação, e se sente finalmente em paz com a consciência: eu consegui e Deus me ajudou. Como é que é o julgamento de Deus? O julgamento de Deus, nos ensinos espíritos, não existe como ato, como sentença formulada e aplicada em consequência e julgamentos parciais, proferidos com relação a cada culpado, após acalorados debates. Dizem eles: guardai-vos de atribuir às coisas do mundo espiritual as mesmas intenções, as mesmas consequências que as do vosso mundo. A imagem de um tribunal, outra vez, de um julgamento, a acusação, defesa, é a coisa mais antropomórfica que se possa imaginar. Outra vez, o juízo está na própria consciência. É necessário que o próprio espírito faça a sua autoavaliação, a sua autoanálise. Se ele não perceber o seu erro, jamais será capaz de corrigi-lo. Se ele não aprender com o próprio erro, jamais será capaz de repará-lo. Para ser legítimo o processo, para ser autêntico, para ser positivo, é necessário que ele seja íntimo, genuíno e verdadeiro. Sem o que não será.
Então, esse julgamento de Deus existe no sentido das leis de Deus que trazem as consequências para cada um naturalmente dos seus atos. Não é necessário um tribunal, não o castigo ao dia seguinte. Assim como a bênção é apenas o dia seguinte. A consequência necessária, inevitável, natural da aplicação de lei de Deus a tudo que se faz e a tudo que se vive. O que é bacana é a certeza, é a percepção de que a lei de Deus está funcionando. Essa é a maior lição. É a pessoa conseguir perceber a lei de Deus funcionando na própria vida, tanto nas consequências positivas quanto nas consequências positivas. Então, o julgamento e a sua aplicação estão desde a eternidade na lei de atração espiritual. A própria pessoa atrai para si as circunstâncias inerentes aos seus acertos e aos seus erros, por um magnetismo natural. O doente atrai o micróbio, nos ensina Pietro Balmes, né? O doente atrai o micróbio e não o inverso. E não o inverso. A consequência vem ao seu alcance depois que você dispara as causas que a atrarão. Ela é convidada. Assim como as bênçãos também podem ser convidadas, podem ser buscadas. Né? A gente precisa aprender nos dois sentidos. O Espírito é quem livremente aplica a si mesmo essa lei, com a consciência que Deus lhe outorgou do bem e do mal, e ao julgamento da qual ele se acha inelutavelmente submetido. O Espírito tem o livre-arbítrio, cumpre-lhe a ele corrigir e reparar os transviamentos desse livre-arbítrio. Gente, que acaso mais exemplar que o de Paulo? Né? De depois de ver ao Cristo na estrada de Damasco, perceber seu erro, foi um campeão de atitude, como se diz, insuperável na sua energia, na sua reação, na sua paixão por fazer com que agora que tinha percebido o acerto, que todos soubessem, que todos aproveitassem aquilo que ele havia descoberto. Essa disposição avassaladora, né, para corrigir o erro, essa energia, essa determinação obstinada, a palavra que está me faltando, essa obstinação, e que se verifica também em Judas e que é uma das causas da sua rápida recuperação. Depois da morte, ao fim de certo tempo, vê claramente o Espírito vê claramente o que é o que vale. Olha que frase fantástica. Então, é necessário para nós todos, assim como foi para Judas, esse momento em que você simplesmente terá a clareza da sua própria condição. Por isso que é tão importante a análise, né, desde o encarnado, de fazer essas avaliações parciais, porque embora o nosso psiquismo esteja embotado pela encarnação, todo juízo de anti-alienação que você fizer enquanto encarnado será um progresso feito em relação ao estado desencarnado. A surpresa, o susto será menor. O pior é quando o sujeito chega lá em cima se achando, né? Aí é o rendido, coitado, né? Não, eu fazia palestra espírita, lá no Congresso Rustem, era amigo do Jorge, do Maurício Crispim, né? Aí estou podendo, vou chegar lá em cima que nem o Bozó lá da Globo, né? Eu sou amigo de fulano, né? Li milhares de obras, né? Vale nada, vale o seu sentimento. Com que amor? Lembra do Evangelho? Evangelho é amor. Então, a primeira pergunta que precisa ser feita a si mesmo, né? Com que amor você fez aquilo que fez? A quem você amou? Quem vai ter saudades suas? Quem vai chorar a sua falta? Pô, pelo menos alguém. Obrigado, amigo, obrigado. Agora lembrei do André Luiz com aquela velhinha lá do filme, entendeu? Reza por mim. Exatamente, poxa.
Né? Aquela velhinha do filme do André Luiz foi sensacional, né? Pelo menos uma, se tiver uma pessoa, já está valendo. Mas é isso, essa é a pergunta. Esquece o resto. Começa a prestar atenção no sentimento com que você faz a coisa, e não aquilo que você faz exatamente. Não apenas o que você faz, mas o sentimento, a qualidade emocional daquilo que você faz. Essa é a figura, né? Então, como é que funciona esse ciclo? Tem as torturas morais, a autoavaliação depois do momento que você desencarna, o arrependimento, a expiação e a reparação. Vamos ver essas etapas. Então, a situação de Judas. Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo que as sofre, teria dificuldade em vos dar dela uma ideia. Pela potência do Espírito, primeiro, vamos assim, né? Não vamos imaginar que Judas foi discípulo do Cristo e teve a honra de conviver com Cristo sendo igual a gente, né? Outra vez, pelo orgulho, a gente fala aquele Judas terrível, ele já na condição de Judas já estava muito acima da nossa condição atual. Esse é um fato importantíssimo que a gente precisa se situar logo de cara. Mas Judas era muito ruim. Lembra da tal da alienação, né? A gente se olha no espelho e se acha bonitinho, tem um Photoshop no espelho ali, ó, né? Você chega ali, tem uma lente que faz sempre você parecer melhor do que de fato é, né? Então a gente tem um autocontentamento que está sempre presente na nossa autoavaliação. Então, a sinceridade, a intensidade do arrependimento deles são atributos de qualidade. Porque o espírito mais maduro também, quando se arrepende de maneira muito mais intensa, muito mais sincera, muito mais honesta, mais verdadeira, mais decidida do que nós no nosso mornismo tradicional. Né? A gente se arrepende assim pela metade. Pois é, aconteceu, que pena, é que eu não vi, é que eu não sabia, né? A gente sempre justifica, racionaliza, disfarça, né? Faz todo um jeito para melhorar. O arrependimento tem também qualidade, tem também proporção com o amadurecimento encontrado pelo Espírito. Quanto mais intenso for esse processo, mais rápida será a recuperação, mais rápida será a reação. Depois de passar por sofrimentos e torturas morais apropriados e proporcionados à culpa em que incorrera, aos crimes que praticara, ele viu-se abrir diante de si a via da reencarnação, que é o da purificação e do progresso. Então, houve um momento, diante do arrependimento, há perdão. E houve um momento em que esse arrependimento dele foi tão intenso, e não apenas no plano encarnado, mas tão verdadeiro. Quer falar alguma coisa? Não? Tão intenso, tão verdadeiro, tão honesto, tão convicto, que o amor de Deus se derramou sobre ele. E o abraçou, e o envolveu, como realmente a ovelha desgarrada, com todo o carinho, porque ela havia se machucado no seu desterro, né? E o amor de Deus o traz, então, com todo o carinho, o desvelo de que é possível uma mãe, né, com a sua criança. Então, Judas, que ouvira a voz do Mestre e o não escutara, preso de remorsos quando ainda na terra e arrastado pelos remorsos ao suicídio, encontrou o perdão após a morte, sob a ação de um arrependimento sincero e profundo e do ardente desejo de expiar a sua falta. Se eu pudesse voltar atrás! Se Deus me desse a chance de reparar meu erro, de corrigir o engano que cometi. Então, esse estado, essa atitude é extremamente positiva e recebe a resposta dos céus. Então, conta-nos Maria Dolores, no belo poema de Francisco Cândido Xavier, o encontro de Judas com as vozes do céu.
Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou eu, morto, estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue, cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-lhe e bradou rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir da vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me de monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança, levar-te-ei comigo, a remanso abrigo, dar-te-ei-te outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como que olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Então não havia amor maior para aquele arrependimento tão belo, tão sincero, tão convicto, tão gigante, tão decidido. A vida respondeu na mesma proporção, trazendo o maior amor que se pudesse, o maior acalanto, o maior abraço, o maior aconchego que se pudesse oferecer para aquele estado de ânimo, para aquela aflição. Quanto a Judas, que depois dessa morte trágica submergiu em séculos de sofrimento expiatório de sua falta. Sofreu horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. Aí é uma interpretação nossa,
Júlio, pessoal, mas a sensação que nos traz é daquele espírito aflito, decidido, dizendo assim, eu quero sacrifício, eu quero dar o meu testemunho de amor a Jesus. E encarnava, e todos ficavam impressionados com a paixão daquele jovem pelas coisas de Jesus, a sua preocupação em tudo seguir, em tudo observar, a sua paixão pelo suplício, como a Madre Teresa e o seu irmão, né, que jovens ainda queriam suplício, e ia lá, apanhava e sofria e torturava, chegava no plano espiritual e dizia, eu quero mais. E ia de novo, mas calma, descansa, não, mas eu quero mais. E ia lá de novo, encarnava de novo e sofria. Era uma sofreguidão para dar um testemunho superlativo. Se Zaqueu queria reparar 4 vezes cada falta sua, Judas queria reparar 30 vezes. Para cada moeda do seu erro, ele queria um testemunho, uma aflição, algo que pudesse apaziguar a sua consciência e fazer com que ele pudesse sair melhor de sua aflição. E foram séculos de torturas, de sofrimentos, de tudo que pudesse ajudá-lo a ficar em paz com a sua consciência. Foi com Constantino, no século IV depois de Cristo, que finalmente o grande ciclo de perseguição da Igreja se conclui, né, historicamente falando. Então nós podemos imaginar que... Exatamente, mas aí é outra história. Mas então podemos imaginar que pelo menos durante 3 séculos ele passou por essas aflições. As suas 30 moedas foram regiamente pagas, quem sabe, em 30 vidas de aflição, de testemunho, de sofrimentos atrozes, para poder respirar de novo, para poder, né, se olhar no espelho, para poder começar a ter um estado de ânimo que propiciasse alguma remissão. Como todos, com o tempo, com os séculos, com o auxílio das provações e da expiação, pôde, por efeito da onipotência de Deus, da sua justiça e bondade, da sua misericórdia infinitas, sair e saiu daquela via, purificado pela humildade, pelo desinteresse e pelo amor. Então chega um momento que a sua falha pregressa tinha se dado devido à má preparação para a missão que escolhera. Então, chegou um momento de que o próprio alto, de novo, ele agora mais obediente, mais atento às orientações superiores, que alguém deve ter dito para ele, calma, para agora, respira. Nós deixamos você passar séculos e séculos aqui com as suas aflições, com as suas torturas, com as suas coisas, mas olha para trás, você já fez uma bela trajetória. Não é mais agora a dor física que vai repará-lo, que vai resolvê-lo. Você precisa agora se preparar para um outro estágio, para a reparação do seu erro. E lembra-se, o seu tropeço na pregresso se deveu à má preparação para a missão que escolhera. Então, para que a próxima funcione, para que a reparação funcione, você precisa se preparar bem, né? Era preciso agora ter certeza do sucesso desejado, tanto quanto possível. E só uma longa preparação e total dedicação poderiam garantir o êxito. Para que a remissão fosse completa, sentia Judas em sua consciência a necessidade de sofrer o que Jesus sofrera, não apenas fisicamente, posto que isso já havia feito, mas psicologicamente, aprendendo a sujeitar-se por completo à lei de Deus, a beber o cálice amargo e padecer agora, por sua vez, a traição por amor ao bem, se possível em algo ligado à política, que for igualmente motivo da sua queda. Ou pelo menos o elemento mais presente, né, da sua queda. Então, pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem, põe-nos nas mãos deles. Então essa é a outra certeza que a gente precisa ter. Na hora que você tiver o arrependimento, todos os meios serão colocados à sua disposição para reparar a sua aflição. Então, o que o alto faz? Transporta Judas para uma nova paisagem.
Ele já havia encerrado aquele ciclo na Galileia, já havia sofrido lá em Roma todas as atrocidades possíveis, já estava num estado muito melhor. O que ele precisava agora era de calma, o que ele precisava agora era de paz, de espiritualidade, ele precisava se preparar para a reparação dos seus erros. Então ele é transportado para a Gália. Diz Leon Denis, no seu belo volume, Joana d'Arc Medium, Joana, como todas as almas que conosco percorrem o ciclo imenso da evolução, contou numerosas existências na Terra. As primeiras transcorrem durante o período céltico. Aqui há um evidente equívoco, né? Não foram as primeiras, foram as primeiras desse novo ciclo. Né? É como se você cometeu muitos erros num local, você vai para outro, você começa uma vida nova. É como se tivessem levado Judas para outro ambiente, para começar uma vida nova. No país de Armor, a gente vai ver uma região, né, lá da França. Lá é que a sua personalidade se impregnou dessa natureza particular, feita de ideal, de intrepidez, ele era um espírito intrépido, e de mística poesia, que a caracteriza no 15º século. A própria Joana, confirmando esses modos de ver, assim se exprimia numa mensagem que ditou em Paris no ano de 1898. Remontemos por instante ao curso das idades, a fim de aprenderdes o caminho que percorri, preparando-me para transpor a etapa dolorosa que conheceis. Múltiplas foram as existências que contribuíram para o meu progresso espiritual. Decorreram na velha Armórica, sob o zimbório dos grandes robres seculares, cobertos do visco sagrado. Então, essa região, olha, fica aqui no oeste, no noroeste da França, quase aqui no Mancha, né? Esse é um mapa da França no século VI depois de Cristo, onde ficava uma região da Gália, relativamente perto de Rouen, de Paris, das cidades onde aconteceu o próprio episódio, a própria trajetória de Joana, né? Orleans, né? Então, foi possivelmente aí, entre os druidas, que ele resgatou e aprimorou sua mediunidade. Joana era uma médium fantástica. Então ele precisava agora, né, de tempo para acalmar, para serenar isso tudo. Quem sabe não foi igualmente na corajosa e valorosa Gália, tão famosa por seus embates guerreiros desde a Roma Antiga, que aprendeu as estratégias e táticas que mais à frente lhe seriam inspiradas nas horas de testemunho. Então, a mediunidade requer o médium preparado. Joana tinha essa visão, né, estratégica, intuitiva. Bastava provavelmente um lampejo ali de intuição, rapidamente ela entendia. Num cenário de guerra, você precisa de uma agilidade, né, absurda de pensamento, de raciocínio. Qual não terá sido a sua gratidão de Judas, depois de séculos e séculos de preparação minuciosa, aquela terra e aquela gente que havia tão calorosamente lhe acolhido, sem questionar as suas histórias pregressas. Então esse é um ponto principal. Judas, Joana, precisava amar a França para se sacrificar por ela. Então, era necessário, e esse amor não podia ser repentino, né? Não tinha que ser sólido, tinha que ser um negócio. Então, foram 1000 anos. 1000 anos, do século IV até o século XV, são 1000 anos de vivência na Gália, de preparação, de cultivando esse amor por esse país que o havia acolhido tão bravamente, tão carinhosamente, e aí diz que não faria agora aquele espírito intrépido e valoroso em defesa dessa mesma pátria, ainda mais percebendo que na convergência dos seus destinos constituía-se a oportunidade de redenção. Então, em algum momento, uma conversa chegou a sua hora. Você vai ter a chance da sua... Como? O que eu faço? Você vai salvar a França. Você vai ser instrumento da vida para salvar a França. Você vai ter uma missão que vai ser exatamente o espelho, o modelo de todo o sacrifício do Cristo. E se você for fiel dessa vez, se você sujeitar a sua vontade à vontade da vida, se você souber beber o cálice amargo, você vai ter a sua remissão definitiva. E assim ele fez. Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece.
Foram 300 anos de reencarnações expiatórias e 1000 anos de reencarnações preparatórias. Conta-se a história do cristianismo na Gália a partir de Gregório de Tours, né, que teria, digamos assim, estabelecido as primeiras estruturas cristãs na Gália no século IV. Então foram 1000 anos de reencarnações preparatórias. A associação com a vida do Cristo, todos percebem, e Leon Denis destaca, a vida de Joana d'Arc tem flagrantes analogias com a do Cristo. A sua origem humilde, a espiritualidade presente, o fato de seguir a vontade de Deus contra a vontade dos homens, a traição, o pagamento da traição, quer dizer, tem todos a solidão, o Calvário. Havia um detalhe particular na história de Joana. Ela tinha o maior receio seu era o sacrifício do fogo. Judas já devia ter sido queimado, né, em outras vezes, então já tinha a única coisa que ela pedia é que não tivesse o sacrifício do fogo. E aí o que acontece? Era necessário ela aprender a beber o cálice inteiro. Era necessário dessa vez que ela sujeitasse sua vida por completo à vontade do Pai. Ela não podia repetir o erro do passado. Então, a cena de Joana sozinha, caminhando para a fogueira, houve um momento de hesitação dela, em que ela assina lá, do jeito que sabia, a renúncia, né, digamos assim, a recusa da sua história, mas ela depois reafirma, corrige, então ela vai para a fogueira exatamente por isso, porque reafirmou a sua confiança nas vozes. E ela caminhando, né, ou sendo levada sozinha, sofrendo o apulpo da população, em direção à fogueira, é a própria expressão do Cristo subindo o Calvário. Uma solidão extrema e uma confiança absoluta em Deus. Sim. Então, os seus momentos finais, e nenhum de nós pode fazer ideia, né? O que seja, você está amarrado num poste, sabendo que daqui a minutos vão acender uma fogueira, né? É a têmpera da verdade, quer dizer, a verdade mais visceral, mais absoluta, mais concreta, mais convicta, é o teste, é a prova de fogo, realmente, é o momento máximo de decisão de uma trajetória. E ela grita por Cristo. Os seus últimos depoimentos foram da sua fé. As vozes que me atenderam eram vozes dos céus, e no torpor já do fogo, na chama acesa, o seu último grito é Cristo, é Jesus, dando um testemunho incomparável de fé, de coragem, de certeza naquele momento. E o seu prêmio maior é porque a primeira visão que ela tem no instante seguinte é o próprio Cristo, dessa vez a recebê-la com a palma da vitória, com a palma da conquista, da remissão. Foi duro recalcitrar contra os aguilhões, mas Deus é Pai de amor, e soube pegar numa história belíssima e milenar de amor, trouxe o seu filho, a sua ovelha perdida, passo a passo, a uma das mais belas vitórias que a história humana registra. Retomou assim o seu lugar no banquete em companhia dos outros discípulos, e hoje, com estes, convida todos os seus irmãos transviados a virem com e como ele sentar-se à mesa do Mestre. E nós? Judas fez seu caminho. E o maior erro que possamos cometer hoje é nos acreditar isentos de erro, isentos de necessidade de arrependimento, isentos, aptos a tirar a primeira pedra em quem quer que seja. A mensagem que nos deixam os Espíritos: o amor do Senhor se estende por sobre todas as suas criaturas. Vinde, pois, a Ele, cheios de confiança,
Não são os inocentes os que precisam de perdão. Não são os fortes que precisam de amparo. Vinde, filhos, que chorais as vossas faltas, o Senhor vos enxugará as lágrimas. Vinde, filhos fracos e enfermos, o Senhor vos dará a parte maior e mais ativa do seu amor. Vinde confiantes, como vós também nós falimos. Essa parte para mim é belíssima. Como vós também nós falimos, como vós também fomos culpados, também amargamos as nossas faltas e expiamos os crimes que cometéramos e as fraquezas que nos fizeram sucumbir por meio de longo e penoso labor numa série extensa de existências humanas que preparam e realizam a nossa purificação, graças à qual o Senhor nos admitiu a gozar da sua alegria. Imitai-nos, portanto, irmãos amados. Todos tendes mais ou menos o que expiar, tendes que pedir perdão. Vinde com confiança aos pés do vosso Pai, confessai vossas faltas perante o seu tribunal. O juiz é reto, o juiz é justo, mas também é Pai. Sua indulgência há de sempre prevalecer sobre sua justiça. Suas sentenças ele as profere sempre dentro dos limites das vossas forças. É credor paciente e brando, esperará que possais pagar a vossa dívida. Esperou por Judas 1400 anos antes que ele fosse capaz de pagar as suas dívidas. Ó, vinde, possa a mão que vos estendemos sustentar-vos, fazendo-vos compreender que em nós achareis grande tesouro de amor. Como disseste, Judas é hoje um espírito regenerado no crisol do arrependimento, do remorso, da expiação, da reencarnação e do progresso. Tornou-se um dos auxiliares humildes, ativos e devotados do Cristo. Esse exemplo vos mostra que não deveis nunca repelir qualquer de vossos irmãos e ainda menos excluí-lo da paz do Senhor. Assinado Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos pelos apóstolos José de Arimateia, Simão de Cirene. Meus irmãos, que nunca nos sintamos em condições de atirar a primeira pedra. Que Jesus nos abençoe, muita paz, bom congresso. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org